Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro colóquio da pós-graduação de 2026. Então, é uma grande honra a gente ter hoje o professor Luiz Davidovich com a gente. Mas antes de eu fazer a apresentação do professor, eu gostaria de lembrá-los que o colóquio está sendo gravado. Então, todos aqueles que se manifestarem estão dando a sua autorização para que a gente possa divulgar a voz e vídeos. Bom, então, o professor Luiz Davidovich tem um currículo muito extenso. Eu vou fazer o meu melhor, obviamente, não vou fazer jus a tudo o que ele já fez, mas eu vou selecionar algumas partes que eu peguei do Lattes. Então, ele fez o PhD na University of Rochester, e depois para o UFRJ, e desde então, professor emérito da UFRJ. Ele tem trabalhado grande ênfase em ótica quântica e informação quântica. Algo que eu gostaria de notar, que eu notei na hora que eu estava lendo o currículo, etc., é que ano passado foi o ano da mecânica quântica. E por causa disso, a gente convidou várias pessoas que têm trabalhado com mecânica quântica. E, em particular, 3 das pessoas que a gente convidou do colóquio no mês passado foram alunos do Luiz Davidovich, seja no mestrado ou no doutorado. Então, tem o Antônio Zelaquete, Paulo Luzenwein e o Marcelo França. Esses foram os que eu achei, mas com certeza ele formou várias e várias outras pessoas. Então, o professor Luiz Davidovich foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, de 2016 a 2022. Atualmente é membro da Academia Mundial de Ciências, entre várias outras academias. Ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2000. E, recentemente, ano passado, em 2025, ele foi agraciado com o Williams e Lambert Award for Laser Science in Quantum Optics, por descobertas seminais em informação quântica, e também com o TWOS Apex, por contribuições aos avanços teóricos e experimentais em ótica quântica e informação quântica, assim como pela sua liderança mundial na área de Quantum Science. Então, é uma grande honra ter o senhor aqui, e essa vontade agora, coloca essa. Obrigado. Obrigado pelo convite, é uma grande satisfação para mim estar aqui de novo na Unicamp, ver pessoas que eu conheço já há muito tempo, amigos, amigas, né? E também, de certa forma, eu remedio algo que aconteceu no ano passado, porque no ano passado teve um workshop em homenagem ao meu grande amigo Amir Caldeira, né? Merecidíssimo workshop. E eu tive um problema de família, exatamente naquela semana, falecimento da minha mãe, que morreu naquela semana, que eu não pude vir, né? Então, esse colóquio que eu vou apresentar, de certa forma, tem algo a ver, como vocês verão, com uma homenagem também ao Amir, que não pode estar aqui hoje, sessão de grande problema, porque ele teve uma cirurgia, tá certo? Ele me falou ontem sobre isso. Mas, certamente, o trabalho dele tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? Eu vou mencionar essa relação. Então é isso. Bom, obrigado pelo convite. E já superamos o primeiro obstáculo de uma palestra, hoje em dia, que é ligar o computador, né, lá no projetor e na rede, fica mais complicado ainda. E isso é o famoso plug and pray system. E enquanto eu estava tentando, eu estava aqui rezando baixinho e funcionou. Acabou funcionando. Graças aos funcionários aqui que entendem do assunto. Bom, então eu vou falar sobre física quântica em sistemas abertos, que é algo ao qual nós temos nos dedicado há muito tempo, há muitos anos. E o sumário da palestra vai ser esse aí. Primeiro eu vou falar de decoerência e o limite clássico do quântico, depois vou falar sobre emaranhamento e decoerência, e finalmente sobre metrologia quântica de sistemas abertos. Certo? Eu espero que vocês consigam acompanhar o terceiro item ainda vivos depois dos 2 primeiros. Certo? E acordados. Bom, então, a questão do limite clássico da mecânica quântica é uma questão muito antiga. Quando Schrödinger bolou a equação dele, né, a equação de ondas, teve uma crítica àquele formalismo por parte do Lorentz, que não via como a função de onda de Schrödinger poderia seguir um movimento clássico.
E o Schrödinger, então, em 1926, nesse artigo que está aqui, né, cujo título é traduzido de outra forma, a transição contínua da micromecânica para a macromecânica, né, ele enfrentou esse desafio e mostrou que haviam estados do oscilador harmônico que tinham um comportamento clássico, se aproximava do comportamento clássico. E esses estados são descritos assim, dessa forma. Isso é o que hoje em dia a gente chama de estado coerente. Esses N são os níveis de energia do oscilador harmônico, né? Alfa é um número complexo, né? Isso aqui é um tempo, né? Isso dá evolução temporal, né, desse estado, e esse estado é representado num plano, e isso aqui é a posição, isso aqui é o momento, né? Através de um ponto, mas com um ponto com uma incerteza em torno, tem uma incerteza em torno desse ponto, uma incerteza quântica, não é exatamente um ponto clássico, mas ele realiza, para o oscilador harmônico, um movimento clássico, que é esse aqui. Então, isso é um estado coerente do oscilador harmônico nesses dois eixos, momento e posição. Você vê que a posição oscila e o momento oscila também, né? Isso é representado através desse círculo, nesses dois eixos. Então, daí nascem os estados coerentes. E os estados coerentes têm tido uma aplicação imensa, né, em ótica quântica e informação quântica também, como sendo estados que aproximam, né, os resultados clássicos. Mas o Schrödinger não resolveu completamente essa questão. Ele foi em 1926. Em 1935, ele publicou uma série de artigos, entre os quais esse aqui, que fala da situação atual na mecânica quântica. E ele escreveu o seguinte: uma incerteza originalmente restrita ao domínio atômico transformou-se em uma incerteza macroscópica. Não é como aquela bolinha, né, que ficava aparecendo um ponto. Ele está falando de algo pior, mais desafiador. Não se transformou-se em uma incerteza macroscópica que pode ser resolvida por meio de observação direta. Isso nos impede de aceitar de forma ingênua um modelo difuso como uma imagem da realidade, tal como mostrei para vocês daquela bolinha. Há uma diferença entre uma fotografia tremida ou fora de foco, que é o caso dos estados diferentes, né, e uma fotografia de nuvens e nevoeiros. E que fotografia era essa? Que nuvens e nevoeiros eram essas? Esse era o famoso gato dele, o gato de Schrödinger. E o paradoxo da época que ele mostrou foi o seguinte: você tem um gato numa cavidade, né, fortemente, hermeticamente fechada, né, e dentro dessa cavidade tem um átomo que pode decair, né, emitindo uma partícula. Se ele não decair, nada acontece com o gato. Se ele decai, a partícula aciona um mecanismo que aciona um martelo e quebra um frasco que libera cianureto que mata o gato. Tá certo? É uma descrição que não interessa muito e é considerada prejudicial à sociedade de apoio aos animais. Tá certo? Mas essa foi a descrição do Schrödinger. No meio do caminho, quando o átomo está numa superposição, e existe isso em física quântica, entre decair ou não decair, segundo o Schrödinger, o gato também estaria, o gato, que é um objeto macroscópico, também estaria sendo parte de uma superposição. Ele próprio, nessa descrição, não estaria numa superposição, mas ele seria parte de uma superposição, consistindo de o átomo não decai, o gato está vivo, e o átomo decai, o átomo decai e o gato morre. Tá certo? De fato, esse estado é um estado que também interessou ao Schrödinger, é o que a gente chama de estado emaranhado. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, essa era a questão do Schrödinger. O fato de um átomo poder ser descrito como uma superposição de dois estados, que decai e que não decai, vai fazer com que esse objeto macroscópico também fique numa superposição junto com o átomo de dois estados. Isso é que eles chamavam de nuvens e nevoeiros. Não é apenas uma questão de um objeto borrado. É mais séria a questão. O Einstein voltou a essa questão em 1954, muito depois do trabalho do Schrödinger. E ele escreveu uma carta
ao Max Born, amigo dele, né, sobre essa questão, em 1 de janeiro de 1954. Primeiro dia de ano, ele não foi ao Réveillon, né, porque primeiro dia de ano ele já estava escrevendo essa carta para o Born. Então, ele dizia o seguinte: sejam psi1 e psi2 duas soluções da mesma equação de Schrödinger, que é linear na função de onda. Então, psi igual a psi1 mais psi2 também representa uma solução da equação de Schrödinger com igual direito de descrever um possível estado real. Quando o sistema é um macrosistema e quando psi1 e psi2 são estreitas em relação às macrocoordenadas, então, na grande maioria dos casos, isso já não é mais verdadeiro para psi, que é a soma dos dois. Está aqui o desenho. Suponha que o psi de 1 corresponde a essa localização, o psi2 a essa localização. Se nós somamos os dois, o objeto vai dar uma superposição dessas duas posições. Certo? Muito bem. Então, dizia o Einstein, a estreiteza em relação às macrocoordenadas é uma exigência que não apenas é independente dos princípios da mecânica quântica, mas, além disso, é incompatível com eles. De novo, era a questão da relação da superposição quântica com os reflexos dessa superposição quântica no mundo clássico. Certo? Está ligado a isso, embora aqui fosse mais geral. Ele está dizendo, eu tenho aqui um objeto quântico, macroscópico ou microscópico, que está deslocalizado. Tá certo? E como é que a mecânica quântica trata disso? Então, o que está faltando aí nessas considerações, eu vou falar daqui a pouco, mas quero antes disso lembrar que o mesmo problema se aplica à medida considerada do ponto de vista da mecânica quântica. Digamos que a gente tem aqui um aparelho de medida, ele é capaz de capturar um átomo e esse ponteiro está na posição neutra. Agora, se o átomo estiver no estado superior, de maior energia, esse ponteiro vai aqui para a direita. Se o átomo estiver no estado de menor energia, o ponteiro vai para a esquerda. Ora, esse átomo pode ser colocado, como aquele átomo lá da gaiola, da gaiola do gato, né, numa superposição dos dois estados. Você pode começar a brincadeira com um átomo que está numa superposição desse estado aqui com esse estado aqui. E, no início da brincadeira, o ponteiro desse aparelho de medida vai estar na posição neutra. Agora, o átomo interage com o aparelho de medida. E o que nós vamos ter? Bom, se ele estiver no estado psi1, o ponteiro vai para a direita. Se estiver no estado psi2, o ponteiro vai para a esquerda. De modo que, ao final dessa interação, nós temos um estado em que o átomo vai estar nesse estado vermelho aqui, talvez diferente desse, que interagiu com o aparelho de medida, enquanto o ponteiro está apontado para a direita. Ou então está no estado de mais baixa energia, também que pode ter uma correção, devido a essa interação com o aparelho de medida, e o aparelho de medida, um ponteiro apontando para a esquerda. Esse estado aqui é um estado que implica na superposição de estados que contêm esses dois ponteiros do aparelho de medida. De fato, esse é um estado emaranhado, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Okay? Então, na própria medida quântica, esse problema que foi mencionado pelo Schrödinger e que foi mencionado pelo Einstein já existe. Nós temos aqui uma superposição, na verdade, de dois objetos macroscópicos, que é o aparelho de medida mais o átomozinho que entrou lá e interagiu com ele. Então, isso aqui é um estado do aparelho de medida já renovado, com um átomo que foi grudado nele, né? E isso aqui é outro estado desse aparelho de medida. Essa superposição desses dois estados macroscópicos é equivalente ao gato de Schrödinger. Certo? Então, numa medida quântica, isso já aparece. Como resolver essa questão? Né? Como deixar o Einstein, quem sabe, mais contente em relação a essa previsão da física quântica? O que está faltando aí é uma resposta sobre essa pergunta que está aí. Porque quando você tem uma superposição de dois estados, você pode ter interferência. Então, o que significa isso? A interferência entre gato morto e gato vivo. Né? Deveria ser possível obter essa interferência, uma vez que você tem uma superposição de dois estados. Seria uma interferência no mundo macroscópico. O que acontece? Por que ela não pode ser vista? O que acontece é que quando o sistema quântico interage com o que o rodeia, moléculas do ar, luz, radiação térmica, suas relações de fase, que a gente chama de coerências, se espalham rapidamente pelo ambiente. Ele interage com o ambiente e ele perde coerência.
E esse processo é conhecido como decoerência. E é o processo de decoerência que liquida com essa superposição de dois estados macroscópicos. Ela rapidamente se transforma numa mistura, ou se quiser, numa alternativa estatística. Pode ser um ou pode ser outro, mas não tem mais coerência. Não dá mais para fazer uma figura de interferência. A dinâmica da decoerência, então, a dinâmica desse processo pelo qual a coerência desaparece, né, é uma questão importante, se a gente quiser entender o mundo clássico a partir do mundo quântico. Ela está relacionada a essa fronteira que a gente chama aqui de ilusiva entre o mundo quântico e o mundo clássico. Essa questão foi abordada pelo Amir Caldeira, junto com o então orientador dele, depois com um colega dele, Anthony Leggett, numa série de artigos. Eu exponho aqui 3 desses artigos. Esse artigo aqui é exatamente sobre a influência... esse aqui é sobre a influência do amortecimento na interferência quântica. Foi um modelo exatamente solúvel e que mostra como é que uma superposição coerente se transforma numa mistura estatística clássica, devido à interação com o meio ambiente. E depois fizeram outros artigos sobre a influência da dissipação do tunelamento quântico de sistemas macroscópicos, e aqui também outro artigo nos Anais de Física sobre o tunelamento quântico no sistema dissipativo. Artigos muito relevantes e que foram objeto do Prêmio Nobel recentemente de Física, certo? Quando experimentalmente foi verificado o fenômeno do tunelamento em objetos macroscópicos. Então, o que eu vou falar está intimamente ligado a isso aí. Todas essas elucubrações teóricas passaram a ser objeto de experimentos graças ao desenvolvimento de novas tecnologias em laboratório. Foi no final do século XX que isso aconteceu. Então, laboratórios importantes começaram a desenvolver técnicas que permitem segurar um átomo individual e manejar a interação dele com um único fóton. Você controla essa interação de um único átomo com um único fóton. E, a partir daí, se pode fazer experimentos, alguns dos quais enfrentam exatamente essa questão. A questão da transição entre o quântico e o clássico. O que vocês estão vendo aí não é feito por IA, não é inteligência artificial. Certo? Isso aí é um vídeo que foi filmado pelo Rainer Blatt, no seu laboratório, que mostra 7 íons oscilando harmonicamente numa armadilha eletromagnética, uma espécie de potencial harmônico, e eles ficam oscilando. Né? Nós estamos vendo os íons porque tem luz de laser que incide sobre eles e eles espalham essa luz, né? E essa luz bate na câmera, nos nossos olhos. Dá para ver com os olhos esses íons presos na armadilha eletromagnética. E esses sistemas foram estudados pelo Rainer Blatt e pelo David Weinand. Blatt, na Áustria, o David Weinand, no NIST, lá em Boulder, na Califórnia. NIST é um laboratório de metrologia lá em Colorado. Vocês veem que vocês têm controle desse sistema. Vocês estavam vendo antes de uma oscilação do centro de massa. Agora é uma oscilação tipo sanfona, no referencial do centro de massa. É possível controlar isso em laboratório. Isso é uma novidade que foi feita em laboratórios, mas que tem aplicações incríveis. E só olhando esses 7 íons oscilando, vocês já podem desconfiar e, de repente, quem sabe, dá para fazer uma computação quântica com esses íons. Né? Os íons são os bits quânticos e o movimento harmônico conecta íons diferentes. É o chamado bus, né, do computador. Tá certo? É o movimento harmônico. Então, graças a esses resultados, o David Weinand ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2012. Um outro sistema que tem sido muito estudado por nós, aqui no Brasil, e também em colaboração com o grupo de Serge Haroche lá na França, é um sistema que é parte do que se chama eletrodinâmica quântica em cavidades. Trata-se aqui de 2 espelhos, que são os melhores espelhos do mundo. É nióbio supercondutor. Certo? É possível guardar um fóton aqui dentro, como se ele estivesse ricocheteando entre os espelhos,
por um tempo da ordem de 1/10 de segundo. Para os estudantes aqui presentes, façam um cálculo em casa. Né? A distância dos espelhos é 5 centímetros. Tem um fóton andando lá à velocidade da luz, né? Durante 1/10 de segundo. Qual é a distância percorrida pelo fóton? Um cálculo simples. Dá quase a circunferência terrestre. Tá certo? Naquele tempo. Né? Então, o fóton fica guardado lá dentro. Você guarda um fóton lá dentro. E, ao guardar um fóton, você pode fazer com que ele interaja com um único átomo que passa pela cavidade. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu tenho muito orgulho disso que eu fiz. Olha aqui, tá vendo? O átomo passando pela cavidade. Eu levei dias para conseguir fazer. Agora eu já sei fazer. Né? Então, o átomo passa pela cavidade, e você pode detectar o átomo no final. O átomo fica emaranhado com o fóton. E, ao detectar o fóton, você pode detectar o átomo, você pode controlar o estado do fóton na cavidade. Bom? Então, também com o seu trabalho nessa área, o Sérgio Haroche dividiu o Prêmio Nobel de Física em 2012 com o David Weinberg. O Sérgio Haroche já esteve várias vezes aqui no Brasil. Nosso grupo, na Federal do Rio de Janeiro, tem colaborado intensamente com o Sérgio Haroche, lá na École Montpellier, e depois no Collège de France, para onde a equipe dele mudou. Isso que aconteceu aqui deu início ao que se chama hoje em dia de segunda revolução quântica. Está baseada nessa habilidade de controlar átomos e fótons e outros sistemas individuais. Certo? Sistemas quânticos individuais. E esses foram alguns artigos. Vocês me desculpem, isso agora é uma pausa para o nosso patrocinador né, comercial. Né? Mas, enfim, eu quero mostrar também os trabalhos que a gente tem feito, tá certo? Então, isso aqui deu origem a vários trabalhos conjuntos entre nosso grupo, o grupo do Sérgio Haroche da França, com a participação do Nissim Zaguri, em particular, foi meu professor de mecânica quântica na pós-graduação, e depois virou colega e grande amigo. Então, esse é um artigo com um nome esotérico, Orientador de mestrado. Ele não chegou a ser orientador de mestrado, porque eu comecei o mestrado querendo ser orientado por ele, mas fui expulso da universidade. Era a época da ditadura militar. Certo? O Amir Caldeira foi orientado de mestrado no Nissim Zaguri. É isso mesmo. Foi. Eu queria ser também orientado no Nissim. Eu gostava muito dele como professor, mas aí me expulsaram depois do primeiro semestre lá de mestrado. Eu tive que sair do país. É isso. Por isso é que quando surge qualquer coisa, qualquer ameaça de autoritarismo, né, eu e meus amigos que participaram disso ficamos assim violentamente contra, tá certo? Então, assim, essa educação nós tivemos, tá certo? Autoritarismo, não. Né? Bom, então, artigos com nomes assim, bastante esotéricos, teleportação do estado atômico, né? Fizemos esse trabalho lá junto com o grupo do Sérgio, né? Manipulação de fótons em uma cavidade, que também deu origem a experimentos importantes do grupo lá do Sérgio, e também esses dois artigos aqui, né? Chaves quânticas em campos de micro-ondas não locais e preparação e monitoramento de sistemas em eletronuclear de cavidade, e foram artigos que deram origem a um experimento do grupo do Sérgio Haroche sobre o gato de Schrödinger. Certo? Então, eu quero mostrar para vocês como é que foi esse experimento. Esse experimento foi baseado naquelas cavidades que eu mostrei, nas famosas cavidades da eletronuclear quântica. 2 espelhos, muito bons, né? Aí você guarda um campo lá nas cavidades. Como é que você introduz o campo? Gerador de micro-ondas. Tudo isso é usado nas frequências de micro-ondas. Tem um gerador de micro-ondas que insere um estado coerente na cavidade. Quase clássico. Tá certo? Tipo, campo lá na cavidade. Aí você manda um átomo pela cavidade. Né? De novo, que agora foi mais fácil para mim. Né? E esse átomo interage com aquele campo. Né? E medindo o átomo, você pode controlar o estado do campo. Só para dar uma ideia para vocês dos números, essa cavidade pode ser medida, se quiser, por um fator de qualidade que é definido como um produto da frequência angular do modo na cavidade vezes o tempo de duração do campo na cavidade.
E esse fator de qualidade aqui desses experimentos varia de 10 a 8 a 10 a 10. Isso significa que são cavidades excelentes, guardam o campo lá dentro muito tempo. O tal, como eu mencionei antes, esse tempo de permanência de um fóton é cerca de uma fração de segundo. A manipulação do campo e a medida é feita através desses átomos aqui, que são chamados átomos de Hilbert. São átomos quase clássicos. O número é como se fosse um átomo de hidrogênio, não são átomos de sódio, na verdade. Né? Você excita o elétron de valência para um número quântico principal que é da ordem de 50 a 60. Então, é uma órbita imensa do átomo. Átomos de rubídio, na verdade, têm sido usados nesse. Eles são menos agressivos que átomos de sódio. O número quântico principal é 50 a 60. O número quântico de momento angular é o máximo possível. Então, são órbitas abertas, quase círculos, né, daquele elétron em torno do átomo. E se a gente pensar nisso classicamente, claro, não é clássico o sistema, mas é quase clássico. Né? Um elétron numa órbita, segundo a física clássica, emite radiação, na verdade, ele está tendo uma aceleração, né? Mas se a órbita é grande, né, a aceleração é pequena. Então, a radiação que ele emite é pequena, pensando classicamente, né? E, portanto, a duração daquele estado vai ser grande. Então, estados de Hilbert circulares têm um tempo de vida da ordem de 30 milissegundos, que é bem mais do que o tempo de 10 a menos 8, por exemplo, de um átomo normal. Então, esses átomos são usados nesse experimento. São átomos estáveis durante o tempo em que interagem com um fóton na cavidade. Muito bem. E o que se faz para interagir o átomo com a cavidade é promover uma interação que a gente chama de dispersiva entre o átomo e o campo. E que é interação dispersiva? Voltando agora à física clássica, certo? Física 4, talvez, 3, não sei, tá bom? E é assim, você tem uma cavidade e tem um campo dentro da cavidade. Ele tem um comprimento de onda. Esse comprimento de onda é amarrado pelo comprimento da cavidade, porque tem condições de contorno aqui, né? E faz com que o campo tenha se anular aqui e aqui. Então, você tem que ter quantos comprimentos de onda cabem aqui. Tá bom? Então, o campo na cavidade. Aí você introduz na cavidade um material transparente. Aqui, ó. Isso também eu penei para fazer. Então, o fato de ele ser transparente significa que ele não absorve, né? Ele tem um índice de refração. Se ele tem um índice de refração, isso significa que a velocidade da luz lá dentro vai mudar, né? Tá certo? Refração. Então, o comprimento de onda é dado pela razão entre a velocidade da luz e a frequência. O comprimento de onda não muda, porque está preso pelas condições de contorno. Então, se você passa isso lá dentro, né, o que vai acontecer é que a velocidade da luz vai variar, né? O comprimento de onda não pode variar, então a frequência tem que variar. Tá bom? Então, isso faz variar a frequência do campo lá na cavidade. Agora, você vai e tira essa cavidade de lá. Tira a cavidade de lá. Tirou. Tá certo? O que acontece? Voltou à frequência anterior. Mas, nesse meio do caminho, o campo oscilou com uma frequência diferente. O que significa o quê? Que a fase dele mudou. Então, quando você coloca um material transparente na cavidade e depois tira, o campo muda a sua fase. Tudo bem? Muito bem. Qual o segredo agora do experimento? Em vez de colocar esse material transparente, vamos colocar um átomo transparente na cavidade. É um átomo que interage com o campo, mas não interage de maneira ressonante, ele não absorve energia. Ele interage dispersivamente, porque ele está longe de uma ressonância com o campo. Então, essa é a ideia do experimento. O efeito da introdução do material, então, como está escrito aqui, é o deslocamento da fase do campo. E o que nós vamos fazer agora é substituir essa placa transparente por um único átomo e considerar um índice de refração de um único átomo. Como é que faz isso? Você tem, por exemplo, um átomo aqui com 3 níveis de energia principais que vão intervir esse experimento. Né? A distância entre esse estado excitado do átomo e esse estado mais fundamental, se quiser, com menos energia, pode ser medido por essa frequência angular ω0, que é aportada vezes isso da energia diferença de energia dos dois níveis.
A frequência da cavidade é dada por esse número aqui, e você vê que a cavidade não está ressonante com nenhum desses níveis. Certo? Agora, o nível E está mais perto da ressonância que o nível G, né? O nível G está lá atrás. Ele não sofre, ele não atua nem dispersivamente sobre a cavidade. Mas o nível E atua dispersivamente. Ele quer ir para o nível 1, para o nível I, mas não vai, né? Porque não é ressonante. Tá certo? Então ele muda a frequência da cavidade. Então, essa aqui é a ideia. E o experimento foi feito assim. Né? Inicialmente, você começa no estado coerente na cavidade. Eu já mostrei para vocês o que é o estado coerente, o estado de Schrödinger lá. Né? Introduz com micro-ondas. Né? E aí você passa um átomo através daqui. E agora vamos acompanhar esse átomo à medida que ele percorre esse caminho. Né? Então, quando ele passa por essas placas têm um campo elétrico que muda o estado do átomo. Em vez de ele estar no estado E, ele passa para o estado E mais G. Lembra, o estado E está próximo da ressonância. G está lá atrás. Né? Tá aqui. O G está aqui embaixo. A ressonância é essa aqui. Né? Então, se o átomo estiver no estado G, nada vai acontecer. Se o estado estiver no estado E, ele pode mudar a frequência do campo na cavidade. Então, você coloca aí nessa superposição. Isso pode ser visto pictorialmente da seguinte maneira. Né? O átomo está no estado E. Passa pela cavidade, campo elétrico. O vetor dele, se a gente quiser associar o vetor, fica assim, é feito um spin, e fica agora nessa direção. A gente chama isso de rotação de π sobre 2. Né? Se ele estiver no estado G, ele vai para cá, rotação de π sobre 2 para lá. O que explica esse sinal menos aqui, ó, entre essa rotação e essa aqui. Tá bom? Então, ele é rodado dessa maneira, aí passa por essa cavidade. E ao passar por essa cavidade, o que acontece é que, se ele estiver no estado E, ele muda a fase do campo do estado coerente que está lá dentro. Eu vou supor que a mudança é de π. Então, o estado que era o estado alfa vira o estado menos alfa, uma fase de π. Se ele estiver no estado G, nada acontece com o estado coerente que estava lá dentro. Olhem esse estado que está aqui. Se lembra da medida quântica que eu mostrei? Não está aparecendo? Não está aparecendo aqui que o alfa, a fase do campo, pode ser interpretada como um ponteiro que me diz qual o estado do átomo, se é E ou G? Tudo bem? Então, temos esse estado aqui, que é o estado emaranhado. Né? E e G são os estados de um átomo, e alfa e menos alfa são os estados de um gato. Mas é um gato que, para a sociedade de apoio aos animais, fica tranquilo, porque não é bem um gato, é um estado coerente. Tá certo? Essa é uma superposição de dois estados coerentes. Tudo bem? Então, esse é o gato de Schrödinger, mas feito num laboratório. Em seguida, esse sistema passa por essa outra placa, a rotação de π sobre 2. Então, o E vai em E mais G. O G vai em menos E mais G, exatamente como aqui. E aí, se você fizer as continhas, você vai ver que esse estado aqui, com E vindo em E mais G e G indo em menos E mais G, pode ser escrito dessa maneira. O E está multiplicando uma superposição desses dois estados coerentes. O G está multiplicando uma outra superposição. E agora você mede finalmente o estado final do átomo. Se ele está no estado E e no estado G. Isso significa que você colapsa o campo numa superposição de dois estados coerentes, ao medir o estado do átomo. O campo passa a ser descrito por um estado como esse aqui. Se for E, é esse. Se for G, é esse aqui. Se não menos ou mais. O que é isso? Isso é um gato de Schrödinger. Né? Mas agora é gato só, não tem o ponteiro. A gente tirou o ponteiro fora, porque mediu. Tá certo? Então agora não tem estado emaranhado. É a superposição de dois estados quânticos, né? Quase clássicos, aqueles estados que estão no limite entre a física quântica e a física clássica. Tá bom? Então, é isso que foi feito lá. Mas é só parte da história, porque agora a gente quer verificar que o estado é esse mesmo, ou então se o estado foi destruído pelo ambiente. Se a coerência aqui for destruída, eu não vou ter mais uma superposição dos dois estados, mas vou ter uma superposição de dois projetores. Significa que a gente tem uma estatística aí. São dois estados clássicos. Né? O alfa está com fase 1 ou está com fase menos 1. Tá certo? E não tem coerência mais aí. Então, a questão de interesse
é como é que esse estado aqui vai nesse sob a ação do meio ambiente. Vocês podem perguntar, mas cadê o meio ambiente? O meio ambiente está aqui. Essa cavidade é ótima, mas não é perfeita. Então, o campo eventualmente sai. Certo? Então, isso foi verificado experimentalmente. E o que vocês estão vendo aqui é a probabilidade de encontrar você manda o segundo átomo, aquela cavidade, perdão, e mede o estado do segundo átomo. Você observa o seguinte, que a probabilidade de encontrar o segundo átomo no mesmo estado que o primeiro tem esse comportamento com relação ao tempo. Então, o tempo adimensional é multiplicado pela constante de decaimento da cavidade. E você viu o que acontece? Começa aqui, dizendo o seguinte, se eu encontro o primeiro átomo no estado excitado, mando um átomo no segundo átomo, ele também vai ser encontrado no estado excitado. Você pode mostrar isso. Certo? A medida é igual para os dois. Se você esperar mais um pouco, o que acontece? O segundo átomo, essa probabilidade cai a metade em vez de 1. Significa que você tem 50% de chance de encontrar o segundo átomo no estado E ou no estado G. Certo? Depois disso, a probabilidade de encontrar um segundo átomo no estado E decai. Isso aqui é o decaimento do campo na cavidade. Certo? E o campo vai embora. Mas o que é interessante é esse trechinho aqui. Que está mostrando que esse efeito do ambiente, ainda que pequeno, porque essa cavidade é de altíssima qualidade, destrói rapidamente a superposição dos dois estados. E essa destruição é tanto mais rápida quanto maior o número de fótons na cavidade. Esse tempo de decaimento é igual ao tempo de decaimento do campo na cavidade dividido pelo número médio de fótons dentro da cavidade. Então, se pensarem num gato, o número de átomos dele é 10 a 23. Né? Vocês podem imaginar que não vai nem dar tempo de produzir a superposição. E ela imediatamente se destrói devido ao efeito do ambiente. Okay? Então, esse experimento mostra esse efeito no ambiente e outros experimentos foram feitos também usando esse tipo de equipamento. O decaimento aí é exponencial nessa fase e nessa fase aqui também. Então, isso mostra a influência do ambiente para resolver essas questões. Mas isso coloca também outra questão que nos interessou. Eu falei do emaranhamento. Aqui nós vimos como é que decai a superposição dos dois estados. E o emaranhamento? Será que ele é resistente ao ambiente? Como rapidamente o emaranhamento é destruído no ambiente? Isso aqui é uma questão que tem seu interesse básico, mas é fundamental também para as novas tecnologias quânticas. O computador quântico lida com estados emaranhados. Se esses estados emaranhados não forem razoavelmente resilientes à ação do ambiente, o computador quântico vai virar clássico rapidamente, assim como o gato quântico vira clássico, vivo ou morto, né? Rapidamente. Então, nós resolvemos discutir essa questão lá no grupo da UFRJ, previamente na PUC, e a ideia é a seguinte: se eu tiver um sistema com muitas partículas, inicialmente emaranhado, com acoplamentos individuais entre as partículas e ambientes independentes, cada partícula vai sofrer um decaimento, uma defasagem, uma difusão, individualmente. Pergunta como é que essas interações individuais de cada partícula com o ambiente vai afetar o emaranhamento. Essa é a questão que nós queremos elucidar. Para isso, a gente precisa ver como é que vai medir o emaranhamento. E aqui eu vou ser muito sucinto sobre isso, senão meu tempo vai se esgotar. Tá certo? Eu vou pedir para vocês acreditarem que há medidas de emaranhamento, né? E talvez pulem uns slides aí. Depois a gente, nas perguntas, pode voltar a isso. Então, primeiro esclarecimento, mais uma definição, né? O que são estados emaranhados e o que são estados que não são emaranhados, chamados estados separáveis. Para estados puros, essa definição é clara. Um estado puro é separável, estado puro de N partículas, é separável se ele pode ser escrito como produto dos estados das N partículas. Isso é separável. As partículas são independentes uma da outra. Para estados de mistura, a definição é mais sutil. Um estado de mistura é não puro
E, como o Werner frisou em 1989, um Estado separável, que não é puro, pode ser escrito dessa maneira. Como é que você interpreta isso? Isso aqui, para quem já viu, é chamado operador densidade, certo? Ele representa um Estado que não é puro. Tá? Ele vai além da função de ordem, mostrando também a estatística desse Estado, além da estatística pura. Então, a matriz de densidade das N partículas pode ser escrita como uma soma de vários produtos com certas probabilidades. Isso aqui é um estado separável, que é mistura. Por que é separável? Porque se você for medir esse estado, você tem uma probabilidade, PMI, de encontrá-lo no estado produto. Tá certo? Então, na verdade, é um estado separável, mas que não é puro. Tá certo? Então, é uma mistura de vários estados separáveis. O estado emaranhado, infelizmente, é definido pela negativa, nesse sentido. É um estado que não é estado emaranhado, ele não é separável, ele não pode ser escrito dessa forma. O que mostra, desde já, uma dificuldade de você verificar se o estado é emaranhado ou não. Você tem que provar que ele não pode ser escrito dessa forma. Tenta várias maneiras de ver se é possível. Não é bem assim. Tem maneiras de verificar se ele é emaranhado ou não, pelo menos para estados que não sejam muito complicados. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas eu quero dar um exemplo aqui de estado emaranhado. De fato, que a gente chama de maximamente emaranhado. São os chamados estados de Bell. Eles pensam no spin, né? E pensam que 0 é spin para cima, 1 é spin para baixo. Esses são os 4 estados de Bell. Eles formam uma base no espaço de 2 spins. Então, isso aqui é o estado 0,1 mais ou menos 1,0. Isso aqui é 0,0 mais ou menos 1,1, etc. Esses são os 4 estados de Bell. Esses são os estados maximamente emaranhados. Se você olhar para esses estados, você vai ver o seguinte: bom, se alguém me diz que está no estado de Bell, se mais, eu sei qual é o estado, exatamente. Não é isso? Mas se alguém me perguntar nesse estado se o spin da primeira partícula está para cima ou está para baixo, eu vejo o seguinte: ele tem 50% de chance de estar para cima, 50% de chance de estar para baixo. Em outras palavras, eu nada sei sobre aquele estado. Certo? Então, eu tenho informação completa sobre o estado e informação nula sobre o estado de cada um dos componentes. É estranho isso, certo? Se vocês acharam estranho, vocês estão em boa companhia. Que é, de novo, o Schrödinger, e que dizia o seguinte: essa é a razão pela qual o conhecimento sobre sistemas individuais pode reduzir-se ao mínimo, até mesmo a 0, enquanto o conhecimento sobre o sistema combinado permanece continuamente máximo. O melhor conhecimento possível de um todo não inclui o menor conhecimento possível de suas partes, e isso continua a nos assombrar. Certo? Então, os pioneiros da física quântica falavam frequentemente na palavra assombramento. Certo? O Einstein falou também. Ok? Mas então é isso, e esse é um problema que, quando você tem estados emaranhados de muitas partículas, é um problema que é matematicamente difícil de classificar os estados emaranhados. Bom, eu vou pular isso aqui, porque senão não termino hoje, certo? E eu não quero falar sobre isso. Então, isso também eu não vou falar, tá bom? Então, depois, se alguém quiser, eu falo sobre isso. Eu quero apenas dizer que é possível, em alguns casos, e esses casos são casos de, por exemplo, dois estados de 2 níveis, né? Isso dá para definir números que quantificam o emaranhamento do estado. E quando eu não vou entrar nesse detalhe aqui, a gente pode voltar a isso na hora das perguntas. Lá na UFRJ, nós tivemos uma colaboração de teoria e experimentos justamente para investigar a fragilidade de estados emaranhados. E isso resultou em alguns artigos que estão mostrados aqui e que combinam experimento com teoria. E eu quero dizer assim, mencionar os heróis experimentais, são mais heróis que os teóricos, né, que fizeram os experimentos. E tem aqui o Steve Womborn e o Paulo Henrique Souto Ribeiro. Possivelmente já estiveram por aqui, vocês devem conhecer, tá bom? Estavam lá no UFRJ, não estão mais conosco, é a dispersão da ciência, e é boa também, né? O Paulão está lá no Paraná, o Steve está no Chile.
Parece que o Chile andou ganhando do Brasil ali, o futebol. Ganhou, pelo menos, esse jogador fantástico, é o Chile. Então, esses são alguns artigos que saíram. Esse aqui é um artigo de revisão, feito pelo Leandro Aulita e Fernando Melo, dois ex-alunos de doutorado meus. O Leandro está nos Emirados Árabes, trabalhando lá em tecnologias quânticas. Fernando Melo é pesquisador do CNPF. E a ideia é a seguinte: é fazer no laboratório, produzir no laboratório, de fato, essa equação, se quiser, um experimento que reflete esse sistema aqui. O que é esse sistema? Eu tenho um sistema em que, se o átomo estiver no estado fundamental e não tiver nenhum campo, nenhum fóton no campo, vem de environment, né? O átomo continua no estado fundamental e continua não ter nenhum fóton no ambiente. Por outro lado, se o átomo estiver no estado excitado e não tiver nenhum fóton no ambiente, ele tem uma certa probabilidade de continuar no estado excitado e uma probabilidade de cair para o estado fundamental emitindo uma partícula. É aquele átomo que está na gaiola do gato, Schrödinger, né? Pode decair ou não, certo? E esse pezinho aqui é a probabilidade de decair. Para ilustrar, eu considero que o átomo, inicialmente, está no estado emaranhado, que é esse aqui. Ó. Você tem uma superposição dos dois átomos no estado fundamental e os dois átomos no estado excitado. É um sistema de dois átomos, cada um obedece a essa lei dinâmica, se quiser, né? E o P, essa probabilidade de decaimento, é uma probabilidade exponencial. Tudo bem? Entenderam o sistema? Ok? Esse é o sistema, essas equações, inicialmente, o sistema está emaranhado. Então, isso foi feito no laboratório, não vou especificar como é que foi feito, tá certo? Podemos discutir isso depois também, se quiserem, eu vou mostrar os resultados. E os resultados são os seguintes. Começo os dois átomos inicialmente emaranhados e veja o seguinte: o comportamento desse estado vai depender de quem é maior, quem tem maior amplitude, esse coeficiente ou esse aqui. Se o coeficiente alfa tiver maior amplitude e o coeficiente beta, se quiser, se a probabilidade dos átomos estarem no estado fundamental é maior que a probabilidade deles estarem no estado excitado, então o decaimento do átomo, isso é P, probabilidade de decaimento, que depende de T, do tempo. É esse aqui. É um decaimento basicamente exponencial, certo? E que mostra que o emaranhamento vai a zero quando P igual a 1, ou seja, todo o tempo é infinito. Tá certo? Das de decaimento. Esse N que está aqui é uma quantidade que mede o emaranhamento. Eu não vou defini-la agora, tá bom? Mede o emaranhamento. Então, isso está medindo o decaimento do emaranhamento nessa situação. A outra situação é aquela em que a população do estado excitado, os dois átomos, né, é maior que a população do estado fundamental. E aí a gente vê um efeito curioso. O emaranhamento começa a decair à medida que a probabilidade de decaimento do átomo aumenta, e, de repente, aqui, antes do átomo decair, o emaranhamento acaba. O que nós temos a partir daqui são estados separáveis, daquele tipo que eu escrevi antes. É produtos de estado de matriz de densidade. Não são estados puros, mas são separáveis. Então, isso aqui se chama, foi chamado pelo Joe Eberly, de morte súbita do emaranhamento. Em vez de ele ir diminuindo lentamente, ele acaba nesse ponto. A coerência tem um tempo de vida maior que o emaranhamento. Aqui nessa região você ainda tem coerência quântica. Mas o emaranhamento é menos resistente que a coerência. Certo? A coerência foi testada aquele alfa mais menos alfa, né? Mas isso aqui eu estou falando de emaranhamento agora. Ele pode ser pode ser menos resistente ao ambiente do que a coerência. Muito bem. Consideramos também sistemas de muitas partículas, aqui eu vou passar rápido. Fizemos vários artigos juntando teoria e experimentos sobre esse decaimento do emaranhamento, né? E foi um período muito legal, na verdade, certo? Porque a gente trabalhava na teoria e ao mesmo tempo no experimento. E o pessoal que trabalhou nessa dinâmica do emaranhamento está aqui, né? Na época, eles eram alunos. Agora, são todos professores em vários lugares do mundo.
O Aleu estava na Argentina trabalhando em neuro e cérebro, não sei onde é que ele está agora. E a André era uma pós-doc, é professora da Universidade do México. O Oswaldo está lá no México também, o Oswaldo Gimenez. Leandro está nos Emirados Árabes, Fernando, no CBPF, Rafael Chaves, no Natal, Malena está lá no FRJ, Gabriel estava no FRJ, agora está no CBPF, Marcelo está na Austrália. Tá certo? Então, estão espalhados pelo mundo, né? O que faz parte da ciência, né? Espalhar os conhecimentos, interagir com as pessoas, etc. Em vermelho, são experimentais, tá certo? Paulo Soutegueiro, Chile, né? E aqui são colaborações externas, com Daniel Cavalcante, que naquela época estava na Espanha, Antônio Assim, da Espanha também, Joe Eberly e Xiaofeng Qian, que é um pós-doc do Joe Eberly. O Joe Eberly faleceu no ano passado, uma pena, um grande amigo, né? Foi meu professor de mecânica quântica lá na Universidade de Rochester, logo que eu entrei lá. E providenciou uma bolsa para mim de assistente, né, de pesquisa, logo no primeiro ano, porque eu não podia ter bolsa do CNPq, não podia ter bolsa do Brasil. Estou contando isso de vez em quando, eu gosto de contar essas histórias, para vocês verem o que já aconteceu na história do Brasil, e para que isso não se repita nunca mais. Tá bom? Então é isso. Joe Eberly realmente depois virou um grande amigo meu. Então, vamos virar a página, eu ainda tenho algum tempinho, espero, não sei como é que está isso aqui. E quero enfatizar agora, essa é a última parte da minha exposição, que tudo isso que a gente fez com interesse em ciência básica. Mas, de fato, isso é importante para as novas tecnologias quânticas que apareceram, porque está mostrando a resiliência de estados quânticos ao ambiente, ao ruído. As tecnologias quânticas surgiram também daquela pesquisa básica do David Winer, do Sérgio Aroche, né? Isolando átomos e fótons individuais, vendo como é que você maneja detectando o outro. Né? E a gente pode descrever essas tecnologias através dessas 4 colunas: publicação, metrologia, computação e simulação. São assim perpassadas por engenharia e controle, software e teoria e educação e treinamento, e que se apoiam fortemente em ciência básica. Certo? Então, esse é o panorama das novas tecnologias quânticas. Mais que nunca, elas dependem de ciência básica. Certo? É fundamental. E várias startups que têm aparecido são fundadas por pesquisadores de instituições de pesquisa, certo? Que aprendem a manejar átomos e fótons, etc. Macho digo. É interessante também, eu quero enfatizar isso, que essas novas tecnologias têm um aspecto de convergência muito importante, certo? Convergência com outras áreas de ciência, não é só física, né? Claro, é química, é saúde, porque tem a ver com novos medicamentos, são muitas áreas que isso aparece. E esse relatório eu recomendo para vocês encontram na internet, é um relatório da OCDE, em inglês é OECD, né? Países mais desenvolvidos, né? E que fala exatamente sobre a convergência tecnológica de várias áreas de tecnologia do corpo. E, em particular, eles falam na convergência de tecnologias quânticas. E mencionam uma coisa interessante. Eles falam da segunda revolução quântica e falam desse artigo da Scientific American, que mostra o seguinte: quando você fala de fotossíntese, plantas performam computação quântica. Essa é uma questão que tem sido discutida, mas o que significa isso? Bom, eu vou aproveitar para mostrar um outro artigo nosso, certo? Mas que tem a ver com isso. E é esse artigo antigo, 1993, feito junto com a Pia Aharonov, né, sobre, na época a gente chamou Quantum Random Walks. Depois algumas pessoas reclamaram, mas como Quantum Random? Quantum já é random, né? O objetivo era mostrar random walks do ponto de vista da física quântica. Está faltando uma palavra, está sobrando. Né? Random walks from quantum physics. E isso mostra também por que o pessoal pensa que em plantas isso pode ter um efeito interessante. No caminho aleatório clássico, você tem um indivíduo que não sabe se vai para um lado ou para o outro, porque está bêbado,
né? Então, ele escolhe para cá, chegando aqui, de novo tem essa escolha, então ele vai para cá, outra escolha vai para cá, e assim vai vencendo essa rede, vai andando pela rede. No caso da física quântica, o bêbado aqui pode ficar em duas posições ao mesmo tempo. Ele se divide e vai para as duas. E chegando aqui, ele pode ir para outras duas. E vocês veem que assim ele tem uma possibilidade de explorar mais sítios daquela rede. Certo? Então, isso é uma convergência quântica, né, entre um trabalho que foi de ciência básica, certo? E um trabalho ligado à fotossíntese. Certo? Então, eu acho isso interessante. De novo, quando fizemos esse trabalho, não tínhamos nenhuma ideia de possíveis aplicações, confesso, né? E mandamos para Physical Review Research, na Physical Review Letters foi recusado, né? Aí tinha a possibilidade de Hack Communications, o Physical Review A. Mandamos para lá e disse, não, isso aqui não é relevante. Aí acabou sendo publicado como Brief Report, que era um negócio que ia, os artigos, ninguém ia ligar mesmo, né? E durante muito tempo, talvez por isso, ficou sem nenhuma citação. De repente, descobriram que isso era importante para a computação quântica. Era um algoritmo importante. E ele cresceu o número de citações. Atualmente, eu acho que é o meu artigo mais citado. Enfim, só isso. É isso. Eu não acho que o pessoal da Physical Review fez mal, não. Realmente, naquela hora, ninguém desconfiava que podia ter essa aplicação. Falei também de sensores quânticos, como uma das colunas. E essa área eu vou falar mais um pouquinho, né, porque é a área em que eu tenho trabalhado. Certo? Eu acho uma área bastante promissora, não é nem promissora, ela já está sendo realizada, mais que a computação quântica. Ainda tem vários desafios a enfrentar. Certo? Google, IBM, China também tem seus computadores quânticos óticos, aliás, né? E tem outros, várias startups fazendo isso, né? E tentando gerar resultados úteis para a sociedade, tá certo? Estão no caminho, mas tem muita dificuldade no caminho também. Estão lá firmes. Muito bem. Sensores, já tem empresa vendendo sensores, certo? Então, esses são alguns exemplos de sensores. Esse aqui, que são os relógios atômicos, que tem uma incerteza da hora de 10 a menos 19 do segundo. Esses relógios adiantam ou atrasam um segundo durante a idade do universo. Para que você precisa de relógio atômico? Bom, não tão preciso como esse, mas também bastante preciso, eles fazem parte do GPS. No GPS, você precisa ter um controle de tempo muito preciso, senão você vai errar 10 quilômetros na distância. Então, esses relógios atômicos são utilizados para o GPS. Bom, mas com esse tipo de precisão, eles têm outras aplicações. Você pode, com o relógio atômico, verificar a teoria da relatividade generalizada, o tempo variando devido à variação da gravitação no intervalo de milímetros. Você vê o tempo variando, certo? Então, é fantástico isso. Muito bem. Gravímetros já são vendidos por essa empresa, não ganho nada dela para anunciá-la aqui, né? Ele é baseado em espectrometria atômica, tem uma precisão de 10 a menos 9 da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Há também gravímetros óticos, que têm precisão de 10 a menos 6 da aceleração da gravidade. Esses gravímetros, eles localizam lençóis subterrâneos de água e óleo, porque eles modificam a aceleração da gravidade na superfície da Terra. E identificam depósitos minerais, que também modificam a aceleração da gravidade. Você pode, em princípio, saber até qual é o mineral, porque eles têm densidades diferentes, afetam a gravitação de maneira diferente. Você pode ter acesso a vestígios de civilizações antigas, lá no fundo da Terra, porque isso afeta a gravitação. E com 10 a menos 9 de precisão, isso aparece. Incrível, né? Incrível, né? Agora, esse gravímetro mede gravitação assim, né? Na vertical. Se você virar isso, você vai ter o quê? Um acelerômetro, não é isso? Que mede a aceleração do sistema. E se você tiver um acelerômetro bastante sensível, né, você pode estar num carro ou num submarino, né, sabendo a posição inicial e medindo a aceleração em todo instante e integrando, você vai saber a posição final dele, sem usar o GPS. Certo?
A Terra não está totalmente coberta por GPS, tem áreas que não são cobertas, então isso permitiria aviões viajar com rumo, mesmo em áreas sem GPS, certo? Isso também permite foguetes interplanetários de terem autonomia, eles não precisam ficar o tempo todo se comunicando com a Terra. Né? Eles medem, vão medindo sua aceleração e sabem onde estão. Sabem onde estão. Quando você entra no espaço interplanetário, uma comunicação pode levar muito tempo até chegar lá, né? Eles estão muito longe, pode ficar muito longe. Então, o primeiro acelerômetro foi testado no navio da Royal Navy. Era imenso. E a ideia era testar a navegação sem GPS. Temos também sensores magnéticos, já estão sendo vendidos naquela empresa, para a imagem do cérebro. São objetos pequenininhos, está vendo a caneta aqui? Eles medem o campo magnético do cérebro com uma precisão de 10 a menos 11 Gauss. O campo magnético na superfície da Terra é da ordem de meio Gauss. Aqui a precisão é 10 a menos 11 Gauss. Então, eles fazem uma tomografia do crânio, medindo os campos magnéticos devido a correntes elétricas no cérebro, com uma precisão fantástica. Isso substitui equipamentos anteriores, né, que exigem temperaturas pequenas, né, para fazer esse mapeamento. Isso é outra aplicação. Com relação a acelerômetros, tem novidades. Uma delas é essa. Esse é um acelerômetro quântico que mede acelerações nos 3 eixos. É um equipamento de navegação inercial quântico e que está sendo testado, infelizmente, pela Força Aérea dos Estados Unidos. Certo? É isso. DOD é Departamento de Defesa. Tá bom? Tem isso. Daqui a pouco eu vou voltar a isso também. E acho que eu vou pular isso, porque eu estou muito atrasado, não sei como é que eu estou. Bom, tá bom. Eu posso, de repente, vou ter um avião às 9h da noite. Então, isso é outra aplicação, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas que é uma aplicação incrível de detectar ondas gravitacionais. Então, quando chega uma onda gravitacional na superfície da Terra, aí isso é um interferômetro. Isso é um interferômetro com 2 braços longos, fica em Livingston, nos Estados Unidos. E quando chega uma onda gravitacional, ela é chamada onda de quadrupolo, né? Ela estende um dos braços do interferômetro e comprime o outro. Tá certo? Ela estende um e comprime o outro. Com isso, se você bota um laser correndo aqui entre os braços do interferômetro, você vai ver uma mudança na figura de interferência. Certo? Mudanças que são acessíveis a esse interferômetro, porque essa mudança de comprimento, né? Ele detecta a mudança de comprimento da ordem do diâmetro de um próton. Certo? Então, é extremamente sensível. A pessoa já está pensando em fazer interferômetro desse tipo no espaço, no satélite. Aí vão ser mais sensíveis ainda. Então, isso permite conhecer mais o universo, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é isso, ele detecta distorções espaciais da ordem de 10 a menos 20 metros. É um instrumento fantástico, né? E está dando uma nova visão do universo, está chegando cada vez mais perto no momento em que o nosso universo começou. Certo? Cada vez mais perto. Muito bem. Finalmente, eu quero falar um pouco sobre metrologia quântica, certo? Tenho 9 horas. Até vou ser rápido, tá bom? Então, qual é a missão da metrologia? É a clássica quântica. É assim, você tem um sistema de processo dinâmico, você está querendo entender, em particular, você quer chamar de parâmetros desse processo. Aí você tem um estado inicial de uma sonda, você manda através desse sistema, você mede o estado final da sonda. E através da medida do estado final, você estima qual o valor desse parâmetro que você quer medir. Esse parâmetro pode ser uma constante de acoplamento, por exemplo, né? Pode ser um campo gravitacional, pode ser uma temperatura, certo? Pode ser tudo isso. Eu acho que vou pular esse exemplo, porque realmente está muito tarde, mas tudo bem. Lá na UFRJ, a gente tem trabalhado
na metrologia quântica de sistemas abertos. A metrologia quântica de sistemas unitários, que não tem interação com o ambiente, já foi desenvolvida há muitos anos atrás. Tem fórmulas fechadas, muito bonitinho. A metrologia, quando tem ruído, é outra história, né? E a gente tem trabalhado nisso como parte do nosso projeto, que vem de longa data, de entender sistemas quânticos interagindo com o ambiente. Nós trabalhamos muito nisso aí, e um artigo que tiveram a participação muito especial do Ruinei Matos Filho, colega, companheiro lá da UFRJ, da PUC inicialmente, depois da UFRJ, de longa data, né? E nós temos feito muitos artigos conjuntamente. Esse artigo tem tido um apoio assim, muito forte. É um artigo que mostra, de uma maneira geral, de estimar o limite de precisão para metrologia na presença de ruído. Certo? Então, é um artigo que a gente tem um método que depois aplicou em vários exemplos. Eu não vou mencionar todos os exemplos aqui, né? Mas esses são artigos mais recentes também da gente, podem ser encontrados na minha página lá do UFRJ, e que envolvem também a colaboração com o Gilles Agarwal, da Universidade do Texas, e com a sua estudante Jiaxuan Wang, que já se doutorou. Então, são alguns resultados sobre metrologia quântica de sistemas abertos. Isso é matéria para um seminário. Eu posso dar em outro momento aqui, tá bom? Matéria para o seminário. Finalmente, eu quero falar do último artigo, um dos últimos artigos que a gente fez, tem um mais recente, mas esse foi publicado recentemente, e com a participação do Ruinei, do Gilles Agarwal, que é professor da Universidade do Texas, como eu mencionei, da sua aluna, Jiaxuan Wang. E a ideia é a seguinte: eu falei de mecânica quântica de sistemas abertos. Não pode haver sistema mais aberto do que um sistema para o qual você quer medir a constante de amortecimento. Pode ser necessariamente aberto. Você está querendo medir um parâmetro de sistema aberto. Tá certo? Então, nós radicalizamos. Tá certo? Em vez de medir parâmetros considerando desvios devido a ruído de soluções unitárias, nós somos direto para o gama. Certo? Isso é um sistema aberto, tem que ser. Então, a ideia é a seguinte: eu quero medir o coeficiente de absorção de um sistema, absorção de fótons. E, classicamente, funciona assim: eu tenho o sistema pode ser uma célula biológica. Eu mando um campo através da célula e meço o campo na saída. Isso, classicamente, me dá o coeficiente de absorção. Só vem a razão entre a intensidade de saída e a intensidade de entrada. Certo? Note que eu estou expressando as intensidades em termos de número médio de fótons. Eu não preciso me preocupar com que sistema de unidades eu estou usando. Certo? Se é adimensional. Muito bem. Então, esse é o problema. A intensidade de saída é igual a intensidade de entrada vezes 1 menos gama, onde gama é a constante, é o parâmetro de absorção. E, a partir daqui, a gente pode calcular, facilzinho, a incerteza no gama. Certo? E eu não vou entrar nos detalhes desse cálculo aqui. Mas é preciso mostrar que a incerteza no gama é igual a isso aqui. Aí as pessoas às vezes expõem, mas peraí, se gama for igual a 1, significa que não sai nada, né? A incerteza é 0? Porque se não sai nada, você sabe o quê? O gama é igual a 1. Certamente. Certo? Então é isso. Né? E o que a gente fez é o seguinte: esse é o resultado clássico. Posso descrever em termos de intensidades, em vez de descrever em termos de número de fótons. Então, nós consideramos esse sistema aqui. E consiste no seguinte: isso aqui é um amplificador paramétrico óptico. Para quem não sabe o que é, pense no seguinte: é um sistema não linear. Certo? Se você bota um campo lá dentro, de repente sai de lá um estado comprimido, um estado emaranhado. Sistema que faz essas coisas, não linear.
Então, a gente pega esse sistema aqui. Aqui tem vácuo inicialmente, mas aqui tem um bombeamento. Certo? Tem um laser que bombeia isso aqui. E aí saem daqui 2 feixes de fótons com o mesmo número médio de fótons, dependendo dos parâmetros. Um deles passa pelo material cujo parâmetro de absorção eu quero decifrar. O outro vai acompanhando esse, e finalmente os dois entram aqui num amplificador paramétrico óptico, que é o inverso desse, é uma fase de pi. Enquanto aqui sai o estado comprimido, esse aqui descomprime. Existe isso, certo? Mas isso significa o quê? Se eu não tiver nenhum gama aqui, entra vácuo aqui e sai vácuo aqui. Esse é o aparelho de medida com aquele ponteiro preto no meio, se lembra? Nada está acontecendo. Quando a gente faz medidas experimentais que me digam, é sempre bom começar com o ponteiro no meio. Então está um ponteiro no meio. Se você bota gama em coeficiente de absorção, ele vai sair do meio. Certo? Então, não vai mais sair vácuo, saem fótons aqui, e você mede aqui a intensidade total que sai. E aí você pode mostrar isso aqui, que a incerteza da estimativa desse parâmetro de absorção é dada por essa expressão aqui. Bom, então, olhem para essa expressão e comparem com essa. A posição de amortecimento for pequena, gama muito menor que 1, eu tenho aqui 1 menos gama no numerador, mas tem uma coisa muito menor que 1 aqui, né? Então, significa que para parâmetros de absorção pequenos, que de fato é o que mais interessa a gente medir, a incerteza no parâmetro com esse dispositivo vai ser bem menor que a incerteza no parâmetro dada pela tarefa clássica. Entenderam isso? Aquele gama lá no numerador é essencial. Ok? Então, isso é uma vantagem desse equipamento. E, por isso, o título do artigo. Vantagem quântica de metrologia revertida no tempo e baseada em oscila de parâmetros de absorção. Isso aqui é uma oscila, é auxiliar. Né? E a inversão temporal está aqui. A gente inverte no tempo para botar o ponteiro no zero, né? E aí o que vem é lucro. Tá certo? O que vem é lucro. Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o resultado que a gente tem. Então, já no gráfico, né? Esse é um gráfico que mostra delta gama como função do número médio de fótons na entrada do sistema. Aqui, tá certo? O número médio de fótons que passam pelo material. E isso aqui é um resultado clássico, basicamente um estado coerente. Isso aqui é o estado desse circuito aqui. E com esse gama aqui na frente. E você vê que, em princípio, se o número de fótons médio for pequeno, né, esse sistema aqui é vastamente superior a esse aqui. Você pode perguntar, mas para que você precisa de um número de fótons pequeno? Se eu quiser investigar parâmetros de uma célula biológica, é bom não botar uma intensidade grande. Tá certo? A intensidade tem que ser pequena de qualquer forma. Você vê que, nesse caso, esse sistema é vantajoso. Notem também que, à medida que o número médio de fótons vai aumentando, esse gráfico se aproxima desse. Será que vocês poderiam ter suspeitado disso antes? O que vocês acham? Por que será que os dois gráficos estão se aproximando? Estão aumentando o número médio de fótons. Eles estão se aproximando. Por que será? Só para os estudantes. Isso aqui eu falei, isso aqui é o caso clássico, não é não? Bota uma intensidade no início, sai uma intensidade no final e a partir daí deduz a incerteza. Isso aqui é o quântico. Está aumentando aí de barra, o que está acontecendo aí? Ouviu um rumor lá, o que é? Quântico está? O quântico está se aproximando do limite clássico. Isso é espantoso? Não. Se eu tenho um número grande, médio grande de fótons, a situação deve se aproximar realmente ao caso clássico, né? E é isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, ele vai se aproximando do caso clássico. Então, esse sistema é interessante se você tiver realmente poucos fótons médios, um feixe pouco intenso, para calcular o parâmetro de um sistema frágil. É basicamente isso, né? Mostramos também que
esse sistema que é resistente a ruído, isso é um artigo que a gente publicou, né? E esse é o pessoal, finalmente, que colaborou com o nosso grupo em metrologia quântica. Antes eu tinha mostrado o decaimento do emaranhamento, né? Aqui é metrologia quântica. Então, meu professor, colega e amigo, Nissim Zaguri, o Inê Marcos Filho, grande colaborador também, Fabrício Toscano, professor lá, Gabriel Aguilar, que também dispersou, quer dizer, dispersou nesse sentido, né? Ele estava com a gente, agora está no CBPF, né? Gabriela Lemos, que está lá, experimental, né? Chivolbo também trabalhou nessa área, né? Eu já mencionei o Guires e o Jiaxuan Wang, e o grupo do César Rocha também a gente trabalhou com eles nessa área de metrologia quântica. Então, esse é o pessoal que permitiu que esse tema evoluísse no nosso grupo. E é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Perguntas? Eu queria fazer uma pergunta muito interessante. Isso. Claro. Eu queria perguntar a respeito desse limite. Ele chega no limite de Heisenberg, essa lógico. Então, mais uma pergunta. O limite de Heisenberg aí. Eu não expliquei aqui o que é o limite de Heisenberg, mas é mais ou menos o seguinte. Quando você usa estados coerentes, um sistema unitário, né, sem ruído, você chega a uma certeza que é inversamente proporcional à raiz quadrada do número médio de fórmulas. Isso é chamado de limite padrão, certo? O limite clássico. Se você usar outro tipo de estado, o estado emaranhado, por exemplo, você pode chegar a 1 sobre média do número de fórmulas, e não raiz quadrada do número médio de fórmulas. O número de fórmulas é maior que 2 ou mais, que é 1 sobre n barra, n média, é melhor do que ter 1 sobre raiz dele. Certo? Então, você ganha usando estados emaranhados. Eu pulei essa parte para o tempo. Então, a sua pergunta é interessante, porque esse gráfico que eu mostrei, mostra o seguinte, e nesses dois casos, a dependência de gama é por 1 sobre raiz de média de n. Então, você não tem Heisenberg aí, o ganho vem do numerador. Qual a grande diferença? É que eu não estou num sistema unitário, é um sistema com ruído. De fato, não é apenas sistema com ruído. Meu sistema com ruído, eu posso ter ganho de chegar perto da Heisenberg. Mas aí eu estou estimando um parâmetro do ruído. Aí muda só. Perguntas? Você apresentou várias frentes de tecnologias. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Está ouvindo? Agora sim. Obrigado pela palestra. Você apresentou várias frentes de desenvolvimento de tecnologias quânticas. Queria saber a sua opinião a respeito da coerência das iniciativas aqui no Brasil, tanto na área de pesquisa, quanto nas frentes em que possivelmente poderiam levar isso para uma área social, né? E como que está a colaboração dos grupos trabalhando com isso, né? E dentre as várias possíveis iniciativas que poderiam ter para aumentar isso, se você enxerga uma que poderia ser efetiva, você poderia para destacar. Ótimo, obrigado pela pergunta. Então, o que já existiu nessa área? Certo? Existiram os INCTs, certo? Basicamente. Né? Teve também algumas, a FAPESP, em particular, que tem iniciativas quânticas na FAPESP, certo? A FAPESP agora também está com uma iniciativa leve em colaboração com a FAPESP. Bom, o Ministério de Ciência e Tecnologia está preparando uma iniciativa quântica, mas não divulgou ainda. Bom, está lá. O INCT de Informação Quântica durou vários anos, na verdade, e ele teve várias reuniões dos participantes
que discutia questões, mas ele ficou muito na área de ciência básica. Eu acho, no entanto, que o pessoal formado de ciências deles, parte dele, está começando a entrar em áreas mais tecnológicas. Tá bom? O NCT de Informação Quântica vai estar sendo finalizado agora e foi substituído por 2 ou 3 NCTs. Um deles, que é aquele no qual eu estou, é o INCT de Dispositivos Quânticos. O coordenador atual, eu digo que ele não tem sede fixa, então depende de onde é que está o coordenador. O coordenador atual é o Rodrigo Capaz, ele é diretor do laboratório de nano do CNPq. E isso é interessante porque eu acho que tem que começar a entrar nessa área de tecnologias quânticas, produto, certo? Não é fácil, é muito difícil. Isso tem que exigir muitas discussões entre pessoas que estão trabalhando na área, certo? Para apontar rotas tecnológicas. Então, não é trivial. O Ministério está fazendo essa iniciativa para tecnologias quânticas, aponta para computadores quânticos, tem sensores quânticos, comunicação quântica também é um tema importante, relevante. Eu acho que tem que ter uma discussão melhor sobre rotas tecnológicas nessa área para o Brasil. A Europa teve isso já há muito tempo. Aquele gráfico que eu mostrei foi na Europa, das colunas. Certo? A gente tem que fazer isso, mas pensando no país, pensando nas possibilidades concretas do país, em que área que a gente pode avançar mais. É difícil isso, certo? E eu espero que, bom, a gente deu a nossa parte. Agora mais, quer dizer, estou fazendo outras coisas também, né? Eu espero que os jovens tomem isso, tá certo? E estimulem esses debates. Teria o maior prazer em participar, mas isso agora é outra geração, tá certo? Que tem que pegar isso. Já está pegando. Já está pegando. Talvez o Marcelo Terra Cunha, o Marcos, né? Acho que tem que ser assim. Mas então, o que a gente pode fazer? Eu já disse isso outro dia. Marcos até ouviu isso. Se você olhar para a parte experimental no Brasil e ter algum contato com essa área, eu vejo que a parte fotônica é muito desenvolvida no país. Então, uma possibilidade a ser discutida seria ver o que a gente pode fazer nessa área. Em particular, tem gente fazendo computação fotônica fora do Brasil. Certo? Uma área relacionada às fotos é de armadilhas de íons. Eu mostrei aqui aquela armadilha, não é isso? Então, tem esforços de computação quântica com armadilhas de íons, que são mais baratas que os computadores da Google e da IBM, aparentemente. Estou dizendo aparentemente porque eu não tenho informação completa sobre isso. Mas eu vejo Rainer Blatt, que eu mencionei aqui na Áustria, tem sua empresa lá. Né? Cornell, que saiu do NIST, lá, estava trabalhando com David Wyman. Né? NIST é o Instituto de Metrologia deles em Boulder. Né? Fundou uma empresa também, fez um contrato com a Amazon. Né? Eu soube agora que ele vendeu a empresa, tem que confirmar isso. Então tem essa possibilidade de armadilha de íons também. E tem outras possibilidades que estão sendo levadas aí. Né? Uma é átomos neutros, tem problemas também. Tem limites de estender isso para um número muito grande de átomos. Certo? Então, isso está sendo discutido mundialmente. E é uma discussão, que eu sempre também tenho dito isso, que a gente tem que tomar atenção com isso, quer dizer, prestar atenção, e ao mesmo tempo tomar cuidado. Porque quando a Google diz que tem um chip fantástico, esse Willow, né? Lembre-se que ela tem ações na Bolsa. A IBM também. Então, tem motivações aí do ambiente de negócios, né? Que muitas vezes são diferentes das motivações científicas. Certo? Tem um site na internet que não vou lembrar o nome do cara, que é ótimo, Stetton, que é ele faz críticas de todos esses sistemas. Então, ele fez uma crítica do Willow, que é esse chip da Google, né? E que a crítica foi duríssima, tá certo? Ele diz assim, vejam agora o que é esta coisa.
É o título do artigo. Está na internet. Tem um site que ele faz isso. E é interessante o site dele. Ele aponta caminhos também. Ele mostra que o pessoal está exagerando, que não está. Então, quero deixar claro que esse é um esforço internacional. Nós estamos adiantados em relação à formação de pessoal. Tem gente ótima aqui no Brasil. Né? Estamos atrasados bastante no que concerne a parte tecnológica. Já temos startups de software, por exemplo, aqui no Brasil, que é um começo, mas temos que começar a pensar em tecnologia. Né? Hoje mesmo, visitando laboratórios da Unicamp, eu mencionei isso. Né? Já estão fazendo aí placas de supercondutores, não é isso? De qubit supercondutores. Legal para a ciência básica, mas quem sabe daí não surge uma empresa que vai fazer isso. Né? Na USP, o ZUFO lá tem projetos interessantes de mini-fábricas, de semicondutores. Interessante também, especialmente no mundo, considerando uma geopolítica atual, que está muito complicada, como vocês têm lido nos jornais. Né? Então, antes mesmo do governo Trump, do governo Biden, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos fez uma resolução dizendo que partes ou peças ligadas à computação quântica não poderiam ser exportadas para qualquer país, só para os países parceiros. Países parceiros são alguns da Europa, Canadá, Japão e Austrália. Por aí. Não sei se pega a Coreia do Sul. Nenhum da América Latina. Certo? E peças. Não é computador quântico. Peças que sirvam para computadores quânticos. A China fez um pedido, uma compra de NVIDIA, de placas. Precisava das placas para fazer os computadores deles. Aí descobriram que a placa melhor da NVIDIA não ia estar no pacote. Cancelaram. E disseram, tá bom, então vamos fazer nós mesmos. Certo? Então, isso é uma nova geopolítica, mas que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para o Brasil. Certo? De cooperação com outros países que estão também sofrendo com essas restrições. Então, acho assim que tem muita oportunidade, né? E especialmente os mais jovens aqui, né? Sem detrimento de que os mais antigos também pensem nessas coisas, né? Deviam pensar e discutir isso, e se preparar para isso. Universidade. No MIT, existe um departamento, está lá o Seth Lloyd, vocês conhecem, né? É o departamento de engenharia mecânica quântica. Faz parte da engenharia do MIT. Né? E nós precisamos de mais disso aqui no Brasil. Tá certo? Mais flexibilidade curricular, né? Mais criatividade nos programas da universidade. Né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto. Né? Não adianta dizer, vamos fazer um computador quântico, né? E não mexer no resto. Certo? De novo, a China, a toda hora aparece aí uma supremacia que está sendo estimulada pelo presidente de um dos países aí do norte. Tá certo? Está estimulando, né? A supremacia da China. Né? E a China, em 1980, o Deng Xiaoping, então presidente da China, formulou uma famosa frase chamada "Não importa a cor do gato, desde que caça ratos". Ele formulou que o investimento em ciência e inovação era fundamental para o desenvolvimento da China e para o protagonismo internacional da China. Isso em 1980, eles estavam atrás do Brasil nessa época. Os artigos que vinham da China eram assim horríveis, era arbitrável esses artigos. Tinha bobagem e tinha plágio. Era uma coisa horrível. Agora eles estão publicando em Nature Science, certo? Então, passaram à frente por quê? Investimento constante em ciência e tecnologia e em educação. E tiraram 800 milhões de pessoas da miséria. Certo? Então, são coisas que vêm junto. Vêm junto. Eu não estou elogiando o sistema lá também, eu já mencionei no início que eu não gosto de autoritarismo. Tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, a política científica e tecnológica deles é correta. É correta. Tá certo? E o Brasil devia estar nesse rumo também. É isso. Bom, não sei se respondi essa pergunta direta. Mais alguma última pergunta? Boa noite. Muito obrigado pela palestra, gostei bastante.
E a minha pergunta seria mais sobre a área de sensoriamento quântico. Visando sensores magnéticos para a área da saúde, sistemas biológicos, eu queria entender um pouco melhor a sua perspectiva sobre esses sensores no cenário brasileiro atual. Essa área pode ser uma área boa de competição para o Brasil, certo? Agora, é sempre bom que a gente pense nas vantagens comparativas do Brasil em relação a outros países e tentar juntar essas coisas. Naquela página da OCDE que eu mostrei aqui, né, eles falam da fotossíntese, né, da convergência de tecnologias. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu falo já há anos para muita gente, tá certo? De pessoas do governo. A pergunta é a seguinte: o que o Brasil tem que os outros não têm? Mais uma perguntinha para os estudantes. O que nós temos? Não estou falando só do Rio do Sol, das praias, né, que permitiria entrar numa competição internacional interessante. Hein? Terras raras é bom, tá certo? Terras raras. Agora, então, terras raras. O que a gente vai fazer com terras raras? A limpeza da terra, a terra é chamada rara, porque ela fica impregnada em rochas e é muito difícil tirar de lá. Tá certo? Os chineses conseguiram ter tecnologia para isso. É altamente poluidor. Eles se lixaram para isso. Tá certo? Porque uma fase de desenvolvimento deles. Agora eles estão preocupados. Agora, as terras raras não é para exportar. É para a gente usar em produtos feitos aqui no Brasil. Se a gente exportar terras raras, a gente vai estar repetindo, né, a exportação de ferro para a China, né, a exportação de commodities para outros países. E deu no que deu. Deu no que deu. Então, não é para exportar, é para utilizar em produtos feitos no Brasil. Em baterias, né, células fotovoltaicas e o que mais. Certo? Resultado disso, o emprego é útil. O emprego é útil. Então, terras raras, certamente. O que mais? Biodiversidade. Biodiversidade. Está certo. O Brasil tem 20% da biodiversidade mundial. Metade disso está na Amazônia. 10% está na Amazônia. Tem substâncias na Amazônia que valem mais que o ouro. Eu fiz um seminário uma vez sobre isso, eu dei um seminário sobre isso, tinha que fazer para ilustrar as pessoas, não tenho isso na cabeça. Por exemplo, tem uma planta lá na Amazônia, cujo nome científico é Endopleura ushi. Parece até biólogo falando essas coisas, né? Endopleura ushi. Ushi significa amarelo na língua indígena. Ela produz uma fruta amarela, que aliás dá um belo sorvete que você encontra lá em Belém do Pará, né? Sorvete de ushi. Então, da fruta e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A bergenina tem um forte poder anti-inflamatório, certo? E também antioxidante. Ela é vendida, ela é purificada a mais de 95% pelo laboratório Merck, na Suíça, e vendida ao Brasil, Estados Unidos, Europa e outros países, por um preço por miligrama que chega a ser 5.000 vezes mais caro que um miligrama de ouro. Bergenina. Eles estão purificando e vendendo para a gente. Então, é claro que essa é uma área que a gente pode ter que enfrentar, e o desafio é o seguinte: qual o papel das tecnologias quânticas para isso? Se tivermos computadores quânticos que funcionem, eles podem fazer o que computadores clássicos superpotentes já fazem, que é de misturar moléculas para ver o que sai. Muitas vezes eles fazem isso já com um alvo em conta. Tem certas coisas que eu quero aplicar. Aí você vê se faz isso. Isso é feito com computador clássico, supercomputadores. O computador quântico pode ajudar. Então, de novo, é você olhando para outra área, é interessante ver como é que você pode beneficiar. Sensores. Tem gente fazendo isso aqui no Brasil, ainda não como sensores quânticos. Você sabe que tem, na USP fazer isso, um sensor que é um cilindrozinho, tem 3 sensores dentro. Esses sensorzinhos podem ser distribuídos na Amazônia, e cada sensor mede uma característica diferente. Tem um que mede temperatura, outro mede umidade, e outro mede composição do ar.
Você bota isso assim, em vários pontos. Sensores quânticos poderiam dar maior precisão nessa medida, certo? Em particular de pequenos fragmentos que estão no ar. Medida de minerais que podem não estar em grande quantidade, mas que estão por aí. Eu não quero alarmar vocês, mas você sabe que o garimpo de ouro da Amazônia usa mercúrio. O mercúrio é usado para amalgamar o ouro, ele tem um pozinho. Esse mercúrio cai nos rios. Caindo nos rios, ele é metal pesado. Ele ataca a fauna, a flora, né? E inclui na fauna, perdão, os seres humanos. Certo? Em particular, ataca o cérebro das crianças Yanomamis, olha que coisa horrível, cujo QI tem sido prejudicado no crescimento pelo fato de que estão ingerindo peixes que têm mercúrio. Os peixes foram infestados pelo mercúrio. Olha só a situação de horror devido a garimpo ilegal. Garimpo ilegal de ouro. Aí o pessoal aqui do Sudeste fica assim, gente, a Amazônia é complicada, não tem essas coisas. Mercúrio, pessoal, é volátil. Já ouviram falar dos rios voadores? São correntes de ar que pegam a umidade, pegam tudo, pegam o mercúrio e jogam no Paraná, jogam na Baía de Guanabara. Estou encontrando mercúrio no Paraná. Estou encontrando mercúrio na Baía de Guanabara. Certo? Então virou, felizmente, aliás, uma questão nacional. Já devia ser, virou uma questão nacional. Tem uma questão científica aí. O que a gente faz diante disso? Primeiro tem que mensurar. Tá certo? E é isso. Aí, sensores entram aí, inicialmente clássicos, quânticos, porventura. Tá certo? E depois tem que tomar providência. Né? Tomar providências. Então, é isso. É pensar nessa questão que apareceu na revista aí livro da OCDE. Né? Essa aplicação horizontal em várias áreas de cada nova tecnologia que a gente inventa. Né? Então, isso é importante. O que eu falei aqui são coisas que eu sei. Eu peço desculpas pela minha imaginação reduzida. Mas vocês, sendo jovens, têm a obrigação de ter uma imaginação muito maior que a minha. Então, por favor, façam isso. Vou agradecer ao professor Luiz. Pessoal, ainda tem salgadinho, por favor, não me dê trabalho, pai.